Glória a Jesus. Efésios capítulo 4, apenas por enquanto o versículo 1 do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu à igreja ou aos Efésios, né? A igreja de Éfeso, que estava localizada nesta cidade com este nome, Éfeso, uma das igrejas que recebeu uma das cartas de Apocalipse, escrita por João. Hoje essa cidade não existe mais. A Ásia pertencia à Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, né? Mas existem os escombros ainda desta cidade famosa na Bíblia Sagrada, chamada, principalmente no Novo Testamento, onde existia uma igreja fiel ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo por volta do ano 60 a 62, depois de Cristo. Ele começa o primeiro versículo deste capítulo dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esta carta é chamada também de, entre outras, carta da prisão. Paulo estava preso quando escreveu esta carta a esta igreja. E ele começa mais do que um pedido. Ele não está fazendo, eu quero fazer um pedido para vocês. Ele diz, rogo-vos. É como que se ele estivesse, talvez, falando assim com uma intensidade maior do que um pedido. Talvez se fosse pessoalmente, com uma voz assim de clamor, de pedido mesmo, né? Tem misericórdia de mim, me ajuda, e eu ouça o que eu quero dizer para vocês, ou pessoal de Éfeso, pessoal da igreja em Quirinópolis, você que está nos assistindo, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. O importante, irmãos, que a gente já começa a aprender aqui nesta palavra, que independente do lugar, independente da situação em que você se encontra, independente dos problemas que você esteja enfrentando, do seu estado emocional, não importa, você serve a Deus, você entregou o seu coração para Jesus, né? Então você é do Senhor. Você aceita essa palavra na sua vida? Você é do Senhor, mas está preso, está sofrendo, está gemendo, está apanhando, está passando por dificuldades, às vezes financeira, às vezes até de alimentação, mas é do Senhor. Amém? Irmãos, e quem é do Senhor, irmão, ele não fica preocupado com as coisas desta vida, sabe? Porque quem é do Senhor, aleluia, irmã Betânia, quem é do Senhor, fica tranquilo e calmo, sereno, em todos os momentos da vida, mesmo que esteja passando, como Pedro estava na prisão, o seu companheiro e grande amigo de alguns anos, de caminhar junto, dormir no mesmo local, ouvir as palavras juntos também, algumas delas especiais, né, que Jesus queria falar, ele chamava Pedro, Tiago, João. Então Tiago foi morto e Pedro estava preso e com certeza morreria, porque a palavra de Deus também diz que isso agradou ao povo, politicamente foi bom
para as autoridades da época a morte de Tiago. Politicamente, perante os líderes religiosos que tinham grandes influências na sociedade, isso foi bom. E Pedro com certeza também seria morto no outro dia. Mas mesmo assim, ele estava na prisão dormindo. Quem consegue dormir? Irmã Irani, vou fazer uma pergunta para você. Você consegue dormir sabendo que você vai morrer amanhã às 9 horas? Irmãos, é difícil, não é? Logo para a irmã Irani, gente, que eu vou fazer essa pergunta. Gente, não dá, é difícil. Mas o preso do Senhor, aleluia. Porque antes de estar preso atrás de uma grade, Talita e Keila, antes de estar preso atrás de uma grade, ele estava preso também no Senhor. Amém? Isso traz uma tranquilidade, obreiros, não dá uma tranquilidade para a gente? Aleluia. Eu sei que Deus está me vendo aqui nesta prisão, eu sei que Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, Ele sabe que eu sou fraco, que eu preciso da sua ajuda, da sua misericórdia, da sua bênção. Sem Ele eu não sou nada. Eu posso até ser um pastor presidente, eu posso até ser um secretário de uma coisa, mas o que é que isso adianta, irmão, diante de um sofrimento, diante da morte iminente, diante de um deslize, diante de uma dificuldade, diante de uma acusação, diante de um sofrimento? Não adianta nada. Isso não faz ninguém dormir tranquilo. Não adianta a gente ser pastor para dormir tranquilo. A gente tem que se for o caso, preso do Senhor, mas também estar preso no Senhor. Já dá para dar uma glória a Deus? E eu estou pedindo isso. Olha, o que você quer pedir, Paulo? Fala então, Paulo. O que você quer pedir para mim, para nós? Para nós aqui nesta noite, Paulo? Fala logo, Paulo. O que você quer, rapaz? Eu peço a vocês que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Agora eu queria que todos nós voltássemos para dentro de nós. Pare nesta hora, né? Bem tranquilo. Volte para dentro de vocês. Acho que é miro, né? Olha para dentro, fecha seus olhos. Olha para dentro de você. Primeira coisa que Paulo está pedindo. Dá uma observada aí. Paulo está pedindo: eu quero que vocês andem. Andar, irmãos, fala da nossa vida diária. Desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente dorme. O nosso trabalho, o nosso casamento, o nosso ministério, os nossos filhos, aquilo que está na nossa responsabilidade, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso compromisso com a causa de Deus, como o pastor Zezinho pregou. Eu queria que todos olhassem para dentro agora. Pare nesse instante, reverência no lugar, pois eu sinto que meu Deus vai falar. Vai olhando aí para dentro. Fique em silêncio e comece a orar, porque Jesus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra, irmão Marcari, para você. Aleluia. Pensou, olhou para dentro de você?
A primeira coisa que Paulo está pedindo para a gente nesta noite, como pregador desta noite, o Espírito Santo que estava na vida de Paulo está na minha vida, está na sua vida também, entendeu? A primeira coisa, ele pede, eu quero, primeira coisa, que vocês andem de acordo, tá bom? De acordo e com dignidade, de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Amém. Lembra do primeiro amor? Não estou falando do primeiro namorado, primeira namorada, não. Eu estou falando do dia que você entregou de verdade a sua vida para Jesus. Não, talvez esse dia não seja o dia que você levantou a mão e passou a frequentar a igreja. Talvez foi depois, Thalita. Talvez foi depois. Tem muita gente, Luiz, foi depois. Esse momento, pastor Marcos, foi depois. Foi depois, um pouquinho depois. Talvez foi anos depois. Sabe aquele amor, o primeiro amor de verdade que você sentiu por Deus? Aleluia. Que você agarrou como Jacó agarrou o anjo e não largou mais. Quem sabe hoje já não está assim mais. A vocação, cada um de nós temos uma vocação, irmãos. Nós não somos chamados apenas para sermos mais um no meio da multidão. Você procure, ore a Deus, você é vocacionado por Deus para algo, nem que seja para andar e dar testemunho. Há pessoas que o testemunho, eu estava ali atrás conversando hoje com o irmão Astolfo. Há quantos anos eu conheço o irmão Astolfo, a irmã Darinha, né? Do mesmo jeito, não mudou, nem ficou velho, não ficou. Do mesmo jeito. Aleluia. Exemplo para os vizinhos, exemplo para a sociedade, exemplo para a família, exemplo para a igreja, exemplo para o pastor, exemplo para o ministério, exemplo para os departamentos, exemplo para todos que queiram ver. Talvez a sua vocação é só andar nas ruas da cidade de Quirinópolis, como alguém viu o profeta passando e disse para o esposo: esse que passa sempre aqui na porta de casa é um verdadeiro servo de Deus. Mas não tinha nem conversado com ele, mas sabia. Irmão, a gente sabe quem é servo e quem não é servo, quem serve e quem não serve. Deus sabe. Se a gente sabe, Deus sabe. Então vamos ficar na nossa vocação, caminhando. Um dia, olha aí, coloca aí isso. Um dia, fica mais perto aqui, do Esdras, né? Sabe Esdras? Um dia, o Esdras é o que está por trás da câmera, viu? Você que está assistindo, eu quero falar com você. Um dia, às vezes, aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus, aquele dia que você resolveu realmente deixar o mundo de lado, sabe? E servir só a Jesus, único caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele não falou ninguém vai ao Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Entendeu? Um dia Deus disse para Josué: Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado e será teu. Então tudo que ele tinha que fazer era andar, porque a bênção estava na planta do pé. Amém? Muitos querem descer para o Egito,
Pastor Rafael, muito quer descer, dar uma idinha no Egito? Quer voltar para trás? Retroceder? Não, você tem uma vocação, você foi chamado por Deus, você não está aqui à toa, você foi chamado, você foi chamada, e você será um exemplo na terra para conquistar esse mundo que já não apodreceu, porque existe o sal da terra que não deixa apodrecer. Hoje na escola dominical foi falado, antigamente colocava sal, salgava a carne, secava a carne, né? Lá na fazenda, né, irmãos? Aí matava a vaca, mas não tinha congelador, não tinha geladeira, não tinha nada. Matava uma vaca, mas não perdia nada. Entendeu? Aquele lombo do porco que ficava por cima do fogão de lenha, assim, aquela linguiça, que coisa maravilhosa, né? Aleluia, não perdia nada. Por quê? Porque tinha sal. Entendeu? Tem que ter sal, e nós somos o sal da terra. A terra não apodreceu por causa de você, obreiro. Já viu a responsabilidade que nós temos? A Igreja Assembleia de Deus em Quirinópolis não conhece a responsabilidade que nós temos. Nós, irmãos, somos falhos, somos suscetíveis a erros, mas nós não podemos falhar. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus nos chamou, com a vocação que Deus nos chamou, que é ser influencer, Beatriz. Ser influencer não é ter milhões de seguidores na internet e milhões de curtidas. Não, não é isso não. Ser influencer, irmão, é influenciar, e no nosso caso, positivamente, as pessoas que passam por nós todo dia. Porque as pessoas podem falar mal de você longe de você, mas quando se aproximar e conviver com você, vai saber que você é uma santa mulher de Deus, que você é um santo homem de Deus, que você é um obreiro santo e que serve a Deus de verdade na terra. Se foi possível para Abraão, se foi possível para Isaac e Jacó, que como nós também falharam, para os heróis da galeria de Hebreus 11 foi possível, é possível para você também. Mas como, Paulo? Paulo, responde aí para a gente. Como? Com toda a humildade. Meu Deus. E acrescenta ainda, mansidão. Difícil, né? Vamos voltar para dentro. Feche os olhos, olha para dentro aí. Humildade, mansidão, sério. Quando Ele fala, Ele usa quem quiser. Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma mensagem para você, para o seu coração, para a sua família, para a sua vida, para hoje, para amanhã, para este mês, para este ano, para o resto da sua vida. Que mais, Paulo? Com longanimidade. Irmãos, longanimidade é ter o ânimo longo. Entendeu? Não é desanimar. E fala também da gente
ter misericórdia das pessoas que às vezes não conseguem andar seguindo os mesmos passos, né? Por exemplo, eu e a Sueli caminhando junto para uma caminhada que necessita de esforço, eu não consigo ir junto com ela, porque senão eu vou muito devagar, porque as minhas pernas, eu sou perna longa, entendeu? Então, mas você tem que ter longanimidade. Amém? Suportando-vos uns aos outros em amor. Difícil, não é? É fácil eu suportar as minhas netinhas em alguns momentos. Não pode fazer isso, mas é fácil suportar as duas netinhas e o neto todos eles querendo ir no esqueci o negócio que chama teto solar aberto lá no lago. Eu que queria, eu não cabe todo mundo em cima daquele negócio assim, sabe? É fácil suportar. O difícil é suportar a Giovani com a cara ruim do meu lado. O difícil, irmãos, é suportar alguém falando mal de você. O difícil é manter aquele relacionamento tóxico, mas foi você que escolheu. O difícil é ver alguém melhor do que a gente. Não é verdade? Isso aqui faz parte, irmãos. Olha, eu fico tão feliz. Eu não sou professor da escola dominical, sou um aluno, mas eu fico tão feliz quando os irmãos trazem aquele conhecimento profundo que eu não tenho, sabe? Eu fico feliz demais, irmãos. O dia que eu fiquei sabendo que o pastor Silvio estava no cartaz para pregar no congresso lá em Uberlândia, gente, lá não é para qualquer um não. Eu fiquei feliz demais. Não dá para dar glória a Deus por isso? Vocês conseguem dar glória a Deus por isso? Eu fiquei feliz demais quando alguém disse: olha, eu fui chamado para pregar lá em Rio Verde, na sede, no domingo. Uma irmã aqui da nossa igreja. Eu nunca fui chamado para pregar em Rio Verde. Nunca fui. Mas eu fiquei feliz. Eu queria que todos vocês fosse para a internet, o hino de vocês tivesse milhões de curtidas, vocês ganhassem dinheiro e ficassem ricos, entregassem o dízimo também, né? Eu queria que vocês fossem felizes, abençoados. Quando nós vamos visitar, às vezes algum político, uma pessoa vai lá na clínica, né? Eu chego lá e falo: gente, eu não sei nada aqui, quem sabe aqui é a Kézia e a Natália. Elas vão falar o que acontece aqui, porque eu não sei, não sei mesmo. E elas se coordenam isso aqui, eu quase nem venho aqui, muito raramente. Aleluia. Eu fico feliz, irmãos, de ver o pastor José Divino cantando, chorando, trazendo uma palavra maravilhosa a respeito de entregar o dízimo. Eu fico feliz em ver vocês diante dos ministérios, diante das congregações, ganhando almas para Jesus. Eu fico feliz de ver o crescimento ministerial que vem de Deus, mas passa por mim, sabia disso?
de ser um canal de bênção de Deus, de tirar vocês lá do novo convertido, deixar vocês pastores melhores do que eu, pregadores melhores do que eu. Um dia alguém foi reclamar com Moisés. Moisés falou: por acaso vocês têm ciúme de mim? Deixa esse povo profetizar aí, ué. Eu não sou o proprietário da profecia, eu não sou o dono, eu não tenho como diz, o direito, a patente da profecia. Qualquer um de vocês pode profetizar, qualquer um de vocês pode pregar, qualquer um de vocês pode ganhar almas para Jesus. Não quero aparecer, não. Eu quero ser apenas, Ludmila, eu quero ser apenas um de vocês. E eu quero também que vocês sejam um de nós. Não temos tempo, né? Suportar uns aos outros em amor, não é por obrigação. Irmãos, eu não sou pastor por obrigação. As coisas mais difíceis de resolver, que às vezes contraria pessoas, sou eu que tenho que enfrentar mesmo. E eu não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar esses problemas, sabe? Enfrentar problema que depois eu fico ruim perante a pessoa, depois eu peço perdão, mas tem que ser daquele jeito, é para melhorar, é para ser desse jeito, eu falo firme, eu que tenho que dar a minha mensagem mais dura aqui, como essa. Você pensa que essa mensagem é fraquinha, né? Não, é o meu jeito de falar, que não é arrogante, mas essa mensagem é dura. Suportar. Eu fico feliz quando a nossa orquestra toca maravilhosamente, os músicos, o nosso regente traz pessoas lá de Rio Verde, junta todo mundo e toca e vai. Aqueles dias mineiros, né? Vão para Mineiros. Eu fico feliz, eu fico animado quando eu vejo um obreiro entregando folheto, porque, irmãos, fazer a obra de Deus não é pregar aqui não, viu? Pregar aqui é pouco. Já pensou, irmãos? Não tem como. E às vezes num culto, se você der muita oportunidade, vira confusão na cabeça da pessoa. Você entrega um microfone para um, às vezes alguém quer fazer um desabafo. Você entrega o microfone para outro e já traz uma mensagem ungida. Você traz uma mensagem, aí entrega para outro, ele já prega uma mensagem que vai de encontro com aquele. Então o culto vira sabe? É por isso que aqui não tem jeito de todo mundo pregar, né? Somos muitos, né? Então é difícil todo mundo cantar, não é fácil não. Eu acho muito melhor pregar 2 horas do que dirigir um culto, porque é tão difícil, irmão. Pessoas ficam com raiva da gente porque não deu oportunidade. É fácil não ser pastor, mas é glorioso, irmãos, quando o nosso coração é puro, é limpo, é tranquilo, não tem maldade, em amor. Há um só corpo e um só Espírito, irmão. O mesmo Espírito está em nós, na igreja. E a única coisa que Ele exige de nós é a unidade pelo vínculo da paz. No vínculo, nós temos que estarmos vinculados uns aos outros. Não adianta você pensar que você vai ter vitória desvinculado da igreja, desvinculado dos demais departamentos, desvinculado do pastor. Não tem vitória para quem age dessa forma. Desvinculado, o vínculo da paz que está aqui também. Eu não tenho tanto tempo, mas se não for ferir a santidade dos irmãos, de nenhum de vocês, eu gostaria que a gente ouvisse um áudio que é todo esse capítulo explicado. Não é tão longo, dá tempo ainda do tempo que eu tenho, tá bom? Mas se não for ferir a santidade, eu queria que você, enquanto estivesse ouvindo, fechasse os seus olhos e olhasse só para dentro. Eu vou olhar para dentro de mim, você vai olhar para dentro de você.
Sabe por que eu falei de ferir a santidade? Porque nós vamos deixar só as luzes de LED acesas. Sabe por quê? Porque você tem mais liberdade, sabe, de chorar, se quiser pôr a cara no chão. Mas preste atenção em cada palavra deste áudio, que o Emanuel, nosso sonoplasta, vai soltar, e os irmãos já estão preparados para deixarem só as luzes de LED, e podem apagar até, que se estiver como, apagar, se não apagar também a transmissão, né? Não sei se apagando esses refletores apaga também a transmissão, se está no mesmo, se tiver pode apagar até os refletores e deixar, isso tem. Então, coloca o áudio, vamos assentados como vocês estão, se possível ainda, mesmo que está meio escuro, com os olhos fechados, olhando para dentro de vocês, e ouça isso aí, preste atenção. Efésios, capítulo 4. Diante de tudo isso direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo o que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isso é: ele subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois, distribuiu tudo entre o povo, como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. É por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito. Parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos, na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão.
Doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Permaneça com a luz apagada só um minutinho. Eu olhei pra mim, estava cheio de vaidades, da mentira de mim mesmo. Eu tanto procurei, mas não havia espaço pra você na minha vida. Eu olhei pra mim, estava cheio de vaidades desse mundo, de mim mesmo. Vamos ficar de pé? Eu tanto procurei, mas não havia espaço. Se tiver desejo, pode dar glória a Deus. Na minha vida, mas eu decidi me esvaziar de tudo, de tudo, mas eu decidi me esvaziar de tudo, de tudo. Eu olhei dentro de mim e tava cheio de vaidades desse mundo, de mim mesmo. Eu tanto procurei, mas não havia espaço para o Senhor na minha vida, mas eu decidi me esvaziar de tudo.
Senhor me encher, para o Senhor me encher. Jesus, eu tô cheio de mim mesmo. Jesus, enche-me, arabaia, soba da gá, e a fé. Quando você é cheio dele, tudo aquilo que não é dele vai embora. Enche, seja cheio aí onde você está. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, declara isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, eu oro ao nosso favor. Toma os nossos corações agora, ó Pai, esvaziados de nós mesmos, e encha, Pai, com a Tua graça, com a Tua presença e com a Tua palavra, Pai. Esse povo presente, aqueles que ausentes, aqueles que estão também nas suas casas, encha-nos, ó Pai, de coisas boas, para transbordarmos neste mundo que está olhando para mim, papai, está olhando para cada um de nós, esperando algo para saciar a sua sede, a sua fome espiritual. Não há mais espaço para mim dentro de mim, ó Pai. O meu coração está aberto para Ti totalmente. Só o Senhor vai reinar nas minhas palavras, nas minhas atitudes, na minha comunhão com os irmãos, com a igreja, com os obreiros, com o ministério e com todos, ó Pai, que passarem por mim na vida. Eu me humilho, ó Pai, perante a Tua face, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua majestade, em nome de Jesus. Amém.